Tá ligado? Show. Galera, boa tarde. Meu nome é Igor Martins, eu sou criador do site Red Coach Brasil, também sou coordenador defensivo do Manaus Cavaliers e eu estou nesse esporte há 10 anos. Eu tenho duas paixões dentro do futebol americano. Uma delas é play calling, que no ano passado o coach Kevin Veloso falou de uma maneira brilhante. Quem puder, assista essa palestra, que é maravilhosa. E o outro é scouting. E a minha ideia que eu tenho de scouting é um pouco diferente da ideia que a maioria da galera tem. Então, para começar a palestra, eu vou falar bem rapidamente o que eu entendo, aliás, o que eu não vou falar sobre scouting. Então, pode anotar aí, eu não vou falar sobre relatório, eu não vou falar sobre preenchimento de tabela, eu não vou falar sobre estatística pura e simplesmente, eu não vou falar sobre achar que tal jogador é ruim e anotar isso no playbook, e anotar isso no meu checklist. Eu vou falar sobre alguma coisa um pouco maior. A ideia é que a gente olhe o scout de uma maneira mais holística, de fora, e entenda como o modelo funciona. Uma coisa muito importante que eu vim entendendo é que, conversando com scouters, com scouts de high school, eu conheço alguns poucos que eu conheci através de visitas que eles fazem, que um coach fez a Manaus e eu tive um networking bom com esses caras. E eu comecei a entender que esses caras faziam algo porque eles aprenderam de uma maneira, mas eles nunca pararam para pensar se existe um modelo para fazer um scout. E a minha ideia, quando o Lucas me deu esse tema, não era ensinar como faz scout de ataque, ou como faz scout de defesa, ou como faz scout de ST. Era basicamente mostrar e colocar na prática um modelo de você partir de um ponto A e chegar até um ponto B. Então, se você nunca fez um scout na sua vida, eu queria dar para você um modelo. Se você já fez um scout na sua vida, eu quero te apresentar o meu modelo. Se for útil para você, beleza, use. Se for útil alguma parte para você, beleza, adapte. Mas a minha ideia com essa palestra não é ensinar ninguém a fazer nada. É apresentar um modelo que até então eu nunca tinha visto nada sequencial da maneira como eu coloquei e disponibilizar isso para a galera, ok? Ok, 1962 é um ano importante para falar de scouting. Daqui a pouco eu vou falar o porquê. Em 1962 estavam acontecendo algumas coisas no mundo. O primeiro computador portátil foi criado nos Estados Unidos. A segregação racial. Eu não vou falar sobre história, tá? Só para contextualizar. Relaxa. Não vou deixar maçante a palestra. Mas nos Estados Unidos a segregação racial estava no nível de colocar uma plaquinha na frente de casa falando que ali está escrito: se tiver negro é bom se mudar, é bom pensar em se mudar para aquilo não virar um gueto. Então era um negócio completamente absurdo para o que a gente pensa no dia de hoje, né? E no Brasil, aí no Chile, o nosso capitão Mauro levantava o nosso título de bicampeonato mundial. Isso é 1962. Por que esse ano é importante? Porque em 1962 esse cara aqui fez uma coisa. O nome desse cara é Coach Steve, ok? Coach Steve, essa é a família dele. Coach Steve é um cara muito ligado à Universidade de Navy, que é a Marinha norte-americana. A Universidade de Navy tem uma rivalidade fortíssima com o Exército americano. Então, é uma das rivalidades mais ferrenhas do futebol americano universitário. Coach Steve, antes de virar scouter, propriamente dito, ele foi fullback do Lions, mas não teve muito sucesso. Em 1956, ele ingressou como diretor de scout da Universidade de Navy, ok? Navy Midshipman, que é como eles chamam. E esse cara escreveu em 1962, que é o nosso ano que a gente está falando aqui, esse livro, Football Scouting Method. Vocês podem perceber que esse Coach Steve tem um sobrenome, né? E esse sobrenome talvez algum de vocês conheçam. Então, se você parar para lembrar dessa foto aqui, você vai deduzir que esse bebê no colo dele é quase igual, né? Qual foi a definição que eu dei para Scout? Depois de muito ler, porque no livro dele ele coloca uma definição pura e simples, mas através de juntar várias frases e pensamentos que eu coloquei, eu defini o Scout dessa maneira. Scout, para mim, é um processo de 7 fases que consiste em transformar informações, atenção nesse verbo, transformar informações essencialmente úteis, frisar úteis, em vantagens competitivas num determinado contexto. Então, não são todas as informações, porque existem úteis e inúteis, e elas são úteis e inúteis dependendo do contexto. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Basicamente, isso tudo que eu acabei de falar quer dizer isso aqui. O que meu oponente roda e quando ele roda.
Para responder essas duas perguntas, a gente vai dar uma voltinha. Mas essa voltinha é o modelo. E esse modelo, quando seguido da maneira correta, eu garanto que pode trazer grandes resultados para vocês. Quando eu falei de 7 fases, a gente pode pensar que essas 7 fases está dizendo que eu vou sair do ponto 1 e vou chegar ao ponto 7. Essa não é a minha ideia. A minha ideia é que a gente saia do ponto 1, volte ao ponto 7, e esse ponto 7 a gente volte ao ponto 1. É um modelo cíclico. Esse é um modelo que se retroalimenta. Então, ele não só é cíclico, como ele é interativo. Então, tem fase, quando eu chegar na minha segunda fase do processo do scouting, talvez eu esteja analisando uma informação que eu vou usar na 7ª. E quando eu chegar na 7ª, talvez eu lembre que eu preciso adicionar uma informação na 2ª. Isso se retroalimenta. Isso parece complicado de primeira, mas já vai ficar simples, ok? Essa é a definição que ele coloca sobre utilidade de informação. Isso aqui precisa ficar muito claro. Se alguma coisa precisa ficar claro nessa palestra, é isso aqui. Esse aqui é o segundo parágrafo do livro dele. É o segundo parágrafo. E, em linhas gerais, ele está dizendo o seguinte: a informação para scout só é útil se ela couber nessas duas categorias. Número 1, se ela te ajudar a formular plano de jogo. Número 2, se ela te ajudar a preparar os seus atletas para se precaver contra forças do adversário ou utilizar a fraqueza do adversário. Se essa informação não cabe em nenhuma dessas duas categorias, ela é uma informação inútil. E agora eu vou dar um exemplo de o que pode ser uma informação útil ou inútil, dependendo do contexto. Eu vou exagerar no meu exemplo, mas é só para que fique bem claro, ok? Vamos supor que eu fiz o scout desse time de branco. E eu identifiquei que esse corner deles aqui é um corner anão. O cara é anão. O cara tem 1,25 m. Essa informação é útil ou inútil? Por quê? E se o time de vocês for um time de anões? Entenderam como depende do contexto? Ah, eu estou extrapolando. Mas é para que vocês entendam que o contexto vai te direcionar aos teus objetivos, que vai te direcionar ao fim do teu scouting. Então o contexto é muito importante. Uma informação em si é só uma informação. Uma informação contextualizada para scout é a informação que pode ser útil para você ganhar um jogo ou perder um jogo. Tipos de informação. Essa é a única parte textual do slide, então o resto é muito mais figuras, etc. Tá? Mas, bem simplesmente, tipo de informação, eu posso ter uma informação quantitativa, eu posso ter uma informação qualitativa, eu posso ter uma informação de padrões. Isso a gente vai ver mais claramente daqui a pouco com imagens, com figuras, etc. Mas fiquem nisso aí por enquanto. Informação pode ser quantitativa, ela pode ser qualitativa ou ela pode ser via padrões. Esse é o ciclo que eu montei para Scout. Okay? Demorou mais ou menos uns 2 dias para fazer essa tabela aí, porque eu não manjo nada de Photoshop, mas com a ajuda de alguns amigos eu consegui fazer isso aí. Então é basicamente o seguinte, a gente começa lá no Self-Scouting. Então, primeira fase do Scout não é fora, é dentro. Para mim começar a fazer o Scout no meu modelo, a primeira coisa que eu faço é olhar para dentro. O que eu faço bem, quando eu faço bem. A segunda fase seria os objetivos do Scout. A partir dos meus pontos fortes, fracos, do meu contexto, eu vou definir quais objetivos eu preciso atingir no Scout. Quais informações eu preciso do Scout. Okay? Talvez as informações que eu precise, o coach Ítalo não precise. E talvez as que ele precise, eu não precise, porque ele tem um contexto diferente do meu. Ele tem objetivos diferentes dos meus. Terceira fase, coleta de dados. É quando a gente vai realmente fazer o trabalho duro, que é o trabalho chato, o trabalho que é de angariar, que é de anotar, que é de desenhar, etc, etc, etc. Na fase... eu pulei, né? Falei fase 4, mas era 3. Na fase 4, que é a fase do garimpo, eu vou pegar tudo que eu já adquiri de informação e eu vou pensar, isso é útil, isso é útil, isso é útil, isso vai para o meu plano de jogo. Essa é a fase do garimpo. Na quinta fase, eu vou fazer a materialização, eu vou transformar tudo isso que eu fiz até agora num papel, esse papel chama Scout Report, que é o relatório de observação. Na fase 6 eu vou realizar, ou seja, eu vou jogar para o campo. Eu vou passar para o meu jogador, enfim, eu vou ter as formas de passar que eu vou falar daqui a pouco. E a última parte é a fase do stocking, que é uma fase que muita gente negligencia, que é a fase do scouting pós-jogo. E essa é uma fase que a gente vai falar bastante no final da palestra, ok? Primeira fase, coloquei uma frase do Aristóteles aqui, conhecer a si mesmo é o início de toda a sabedoria. Então, o self-scout é um negócio muito importante, muita gente negligencia.
ou muita gente coloca ele no final da temporada, ou coloca ele espaçado pelo ano, não. Eu gosto de responder essa pergunta antes de começar as temporadas. Quando eu posso fazer o meu self-scouting? Eu cheguei no time agora, no Manaus Cavaliers, eu acabei de assumir o time, eu acabei de assumir a defesa. Então, a primeira coisa que eu fiz antes de conhecer qualquer jogador foi pegar todos os vídeos, pegar todas as listas de jogadores, toda a lista do roster e fazer meu self-scouting. Se eu não fizesse isso, eu não podia desenhar nem um X, nem um O no meu playbook. Porque eu preciso ter o meu self-scouting. Se eu não tiver meu self-scouting bem feito, eu posso jogar contra o time mais digamos assim, tendencioso, com padrões mais claros no meu primeiro jogo. Mas se eu não saber quem eu sou, eu não vou saber como eu vou atacar. Isso eu estava conversando agora há pouco com o coach Clay. Ele falou que... tá ali, o coach Clay. Ele falou, cara, é exatamente isso que eu faço no X. De uma maneira que eu não tinha pensado ainda. E é basicamente isso. Quando eu parto do princípio que eu sou o início do meu scouting, eu não dependo das informações dos outros. Mas eu vou poder atacar a fraqueza do outro se eu ver? Mas é óbvio que você vai. A diferença é, se eu parto daquilo que eu sou, do lugar onde eu estou, eu consigo controlar. Se eu parto sempre do que o adversário faz mal e do que o adversário faz bem, se ele mudar, acabou o plano de jogo. Deu para entender? Essa parte precisa ficar bem clara, galera. Se não ficar clara, quando chegar na fase 7, vocês vão estar... Se essa fase ficou clara, show de bola. Então, a abordagem que eu uso é 80-20. Inside out. Inside out é de dentro para fora. Todo o meu processo de scout parte de dentro para fora. Os meus objetivos partem de dentro para fora. Claro que eu vou ter uma parte ali mínima de 20%, que eu vou usar as informações de fora para dentro. Que é, vamos supor, o cara... Vou dar um exemplo bem chulo. O cara, toda vez que o cara alinha no tal gap, vai ser tal jogada, vai ser tal instante, vai ser tal game. Cara, beleza, você pode usar isso aí se você tiver como atacar. Se você não tem uma jogada que ataque aquele gap ou aquele ponto de ataque, aquela informação passa a ser o quê? Inútil, certo? Então, esse é o self-scouting. Passando para a segunda... beleza, pulei o aqui. Quais perguntas eu respondo no self-scouting na primeira fase? Basicamente, são essas aqui. Eu não vou colocar tabela ainda, tá? Se vocês querem tabela para tudo isso que eu estou falando agora, manda mensagem para mim, eu mando a tabela para vocês. Mas aqui a gente vai falar tudo de conceito. Como fazer e por que fazer. Quem são os melhores atletas hoje? Não quem saiu, não quem era, mas quem são os melhores atletas hoje. Quais as minhas melhores jogadas? Isso é básico. Quais as minhas tendências e padrões? Isso é básico. Qual a taxa de sucesso da minha chamada? Isso aqui é importante. Porque isso aqui, a tua jogada pode ter dado errado por causa de função, teu jogador pode ter errado uma rota, pode ter errado por causa de técnica, ele acertou a rota, mas talvez ele tenha tido uma passada em falso, por exemplo, na saída do release. Ou pode ter sido esquema, você insistiu em chamar uma jogada contra um esquema onde ela nunca funcionaria. E talvez por isso ela não tenha funcionado. Esse tipo de avaliação é feito no self-scouting. Coach, quando eu faço self-scouting? Galera, está em janeiro, não está? Agora. Começou a temporada para alguém já? Fevereiro tem jogo para alguém? Março tem jogo para alguém? Façam agora. Simples. Tem para ti? Não, de jogo. Tá. Ok. Tá. Fase 2, objetivos do scouting. Essa matriz aqui, SWOT, acho que quem já fez administração, estudou um pouquinho, já deve estar ligado nisso aí, né? Strengths, weakness, opportunities e threats. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Só que eu coloquei essa aqui de uma maneira sequencial, porque é essa maneira que eu gostaria de pensar. Primeiro eu tenho que saber meus pontos fortes, depois eu tenho que saber meus pontos fracos. E só aí então, que eu vou buscar oportunidades ou me preparar para ameaças. Lembra, eu passo de dentro para fora, voltando para a primeira fase, eu passo de dentro para fora. Ok? Fase 3, coleta de dados. Essa talvez seja a parte mais longa da palestra. E é isso aqui basicamente. Coleta de dados é quando você vai coletar todos os dados. E não é só estatística, não é só número. Esqueçam que scouting é só saber quem correu mais para qual lado. Não é só isso. Ok? Se você acreditar que os números vão te dar a verdade, talvez você esteja indo pelo caminho errado. Talvez você precise analisar as outras facetas do scouting. Ok? Diagramação é a primeira fase e a fase mais chata. Essa fase aqui exige, já vou dizer o que ela exige, mas é a fase mais chata, é a fase que você desenha coisas. Isso é muito chato de fazer, mas é extremamente útil, ok?
Na diagramação, eu consigo padronizar informações. Então, eu consigo dizer que aquela informação que o meu adversário está usando, que usou num jogo da temporada regular, ele vai usar na temporada de playoffs. Então, eu consigo padronizar. Ok, essa informação aqui eu vou chamar de X. E na temporada regular, eu já vou ter um padrão para chamar aquilo lá de X. Então, ok, o cara usou a formação X, sem precisar desenhar de novo. Então, meio que um banco de dados de informação que você vai criando. Ok? Breakdown é aquilo que todo mundo basicamente faz. Down, distância, direção, hash mark, tipo de jogada, tipo de jogador, corrida passe, esse tipo de coisa. Que a gente usa aquelas tabelinhas chatas de preencher. Que o Coach Ítalo faz de uma maneira brilhante na Wise. Checklist. Checklist é um negócio que eu pouco ouvi falar, mas é um negócio que pouco ouvi falar aqui no Brasil, conversando com coach, mas é um negócio que eu aprendi muito num livro que eu vou citar ele no final. E eu tenho até ele em PDF, quem quiser me pede, que é muito bom de usar. Não, é um livro só sobre formulário. É muito legal. Checklist. ATF, o que é ATF? Avaliação técnico-física. Ok? E dentro do checklist eu ainda tenho padrões. Padrões já a gente vai ver de uma maneira bem legal, com imagem. Foi justamente o meu primeiro scout. Meu primeiro scout eu fiz um padrão. Eu nem sabia o que era padrão, mas eu fiz. E deu certo. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Então, a ATF é uma avaliação qualitativa subjetiva. Você, com a sua bagagem cultural, vai dizer se aquele jogador, se aquele grupo de linebackers tem um ângulo bom ou um ângulo ruim. É basicamente isso. A subjetividade também tem espaço no scouting. Scout não é um trabalho totalmente objetivo. A subjetividade sua faz diferença no scout também. Padrões. Padrões não é uma coisa tão subjetiva, é uma coisa que você visualiza. A única diferença dos padrões para o breakdown é que nos padrões você não consegue quantificar. Isso talvez tenha ficado um pouco complicado, mas eu vou mostrar as imagens, vai ficar muito claro para vocês. Ok? Vamos lá. Vai. Ok. Diagramação. Desenhe tudo. Não tem outra maneira. Isso eu li no livro do coach Bill Renner, que eu vou citar no final também, para quem quiser na bibliografia, que ele fala que quando você desenha, quando você se esforça para desenhar alinhamentos de defesa ou de ataque, você se obriga a assistir aquela jogada pelo menos 11 vezes. Porque você vai ter que saber onde estão 11 jogadores na jogada, não vai ter? Então você meio que se obriga a assistir a mesma jogada 11 vezes. Numa dessas 11 vezes, você talvez identifique uma coisa que você não identificaria assistindo 2 ou 3. Essa que é a parada da diagramação. A outra coisa é aquilo que eu falei no início. Você tem um banco de dados de coisas que você já enfrentou ou que você já viu que pode ser utilizada para o futuro do seu time. Coach, qual é o melhor software para desenhar formações e alinhamentos? Cara, tem um negócio muito legal que chegou em Manaus lá, chama Caderno. E não sei, chegou aqui também no São Paulo? Chegou, né? Chama Caderno. E tipo, chegou caneta também? Caralho, mano. Enfim, é uma tecnologia nova que está chegando agora no Brasil, galera. E é muito legal. Você abre, você olha pro vídeo e você desenha. É muito tranquilo de fazer. Mas falando sério, você pode usar o Hurdle, pode usar aquele Pro Football Playbook, pode usar o que você quiser, cara. Mas você tem tempo para usar a ferramenta? Essa ferramenta vai otimizar o teu tempo? Essa ferramenta vai otimizar a tua grana? Se você tiver grana para comprar uma ferramenta paga, e eu recomendo, vai lá, cara, vai otimizar o teu tempo muito, muito. Para quem usa Hurdle sabe como é uma mão na roda fazer scouting no Hurdle. Mas para quem não tem, cara, não se menospreza ou não se martirize por você não ter. Você ainda tem um caderno e uma caneta, ok? Pois é gratuito, eu não sabia. Ok, o coach Ítalo aqui falou GoArmy, é uma ferramenta gratuita. Isso aqui eu botei que eu achei muito legal. Isso aqui é um tipo de diagramação feita em 1976. Eu adoro esses scouts antigos porque os caras faziam sem computador, cara. Qual é a nossa desculpa? Fica preso a meio. Foca no fim, cara. Não fica preso a como você vai fazer. Aliás, desculpa, qual meio de tecnologia você vai fazer. Não, cara, você tem um papel e uma caneta. Se você tiver grana, investe no Hurdle. Se você não tiver grana, compre papel, compre a caneta e faça a sua diagramação. Eles faziam isso em 1976. Ainda fazem hoje em dia. Então, não tem desculpa para não fazer. Breakdown. Eu não vou colocar planilha de breakdown. Posso mandar para vocês se vocês quiserem, mas eu coloquei basicamente o que é um breakdown. Breakdown é basicamente você partir de um ponto e dividir esse ponto até chegar ao nível que você quiser de profundidade. Por exemplo, eu posso dividir um jogo de futebol americano em ataque. Eu posso dividir o ataque em jogo terrestre e jogo aéreo. Eu posso dividir o jogo aéreo em
jardas por recebedor, local de recepção, área de passe, posição de campo, por hash mark, por down, enfim. Eu posso viajar nisso aí, desde que essa viagem bata com o quê? Com seus objetivos. Nunca esqueça disso. Dados ofensivos básicos. Isso aqui é o que eu considero que tem que ter básico em qualquer formulário de scouting. Esse é o básico. Coach, é só isso? Não, esse é o básico. Esse é o mínimo do mínimo do mínimo que precisa ter. Que é down, distância, hash, zona de campo, formação, tipo de jogada, tipo de corrida ou tipo de passe, né? A direção da jogada e o resultado da jogada. Eu deixei em vermelho aqui porque o próprio coach Steve Belichick critica esse modelo porque ele fala que não é possível avaliar a eficiência de um ataque baseada na eficiência daquela jogada, porque eu tenho que colocar em contexto que ele enfrentou uma defesa X e um front X, com um instante X. Então, meio que eu dependo tanto do outro para fazer a minha avaliação, que a avaliação de eficiência fica um pouco comprometida. Mas, assim, dá para usar com critério. Eu só não, sei lá, fecharia os olhos e diria que uma jogada que foi para 90 já do meu adversário é a jogada principal deles. Eu nunca faria isso. É só isso. Ok? Esse aqui é um scout muito bem feito, do coach Bill Hanner, ok? Esse aqui é um scout ofensivo feito por ele. Isso aqui é só um modelo, só para exemplificar. Não precisa ser dessa maneira linda. Eu adoraria que meus scouts fossem dessa maneira, mas não. Meus scouts são os scouts mais feios do mundo. Mas o que importa é que meus jogadores entendem e eles levam para campo. É só isso que importa, cara. E essa aqui é o de 76, de novo. Isso aqui é um breakdown feito de 76. Eu sei que esse aqui é mais bonito que esse aqui. Eu sei, cara. Mas se você focar em beleza, eu acho que você vai perder muito tempo. Isso aqui é funcional, isso aqui é funcional. Ponto. Dados defensivos básicos, down, distância, hash, zona de campo, front detalhado, isso aqui é muito importante porque bate com a diagramação que a gente falou na fase anterior. Formação ofensiva enfrentada, isso é importante demais. Tipos de cobertura, stunts, blitz, games, enfim, qualquer movimentação que possa existir entre front seven, ou até entre DBs, em caso de blitz. A jogada enfrentada, isso é importante também. O resultado da jogada, mesmo esquema que eu falei no último slide, tem que ter cuidado. Não é porque uma defesa tomou uma big play tomou 2 big plays em passe longo que eu posso cravar que ela é vulnerável contra passe longo. Pode ter acontecido que naquele jogo era um Hulk que estava jogando. Pode ter acontecido que naquele jogo o QB acertou 2 passes excepcionais. Eu preciso entender o contexto antes de bater o martelo e falar isso é uma tendência, isso não é uma tendência. Ok? E esse aqui eu fazendo o jabá do coach Ítalo. Esse aqui é um breakdown defensivo da Wise. Que vocês podem ver, muito bem feito. Quem não tiver tempo, mano, tira dinheiro do bolso para o coach Ítalo. Ele vai fazer para vocês com o maior prazer, não vai não, coach? Isso é um tipo de breakdown. Isso aqui pode tirar informações valiosas pro ataque, para a defesa de vocês. No caso, pro ataque. Dados de especialistas básicos. Formação detalhada. Voltando, diagramação, desenho, tudo. Hang time do punch ou do kick. Isso é muito, 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 muito importante. Faça download do vídeo, veja e conte lá do segundo que ele chutou até o segundo que a bola caiu. Isso vai te ajudar a preparar melhor os seus retornadores. Garanto para você. Distância dos chutes, isso é muito, muito, muito importante. Quantas vezes você já viu um time chegando para enfrentar outro time, o recebedor aliado numa jarda, sei lá, lá no final da endzone e a bola cai na linha de 30. Aí tu pode pensar, beleza, ele errou o primeiro chute. Segundo kickoff, 30. Ela caiu lá atrás. Isso é falta de scouting. Com pouquíssimo de scouting eu posso definir a distância média do chute do kicker do meu adversário. Isso vai ajudar com que eu posicione o meu retornador melhor. E adivinha, a posição do retornador vai ordenar a posição de todo o teu time de retorno. Talvez essa seja a diferença entre você começar além das 35 ou antes das 35. E isso estatisticamente faz uma diferença brutal no número de pontos marcados em uma partida. Isso acho que quase todo mundo sabe. Se não sabia, está sabendo agora. Direção dos chutes, importante também para posicionar tanto o meu retorno quanto o meu retornador. Tipo de chute, foi um squib kick? Foi um side kick? Foi um put punch? Esse tipo de informação a gente precisa ter. Resultado da jogada, para quanto foi retornado, etc, etc. Isso aqui é um tipo de scouting feito por Vanderbilt contra o Ole Miss em 2014.
Quem quiser esse scout desse special team eu mostro, porque eu posso mandar, porque está excepcional. Para quem quiser tirar a ideia de como fazer scout em special teams, eu posso mandar tranquilamente. Mas a informação mais legal que eu quero dizer é o seguinte: eles simplesmente colocaram um asterisco em cada local onde a bola caiu, em cada chute. Vocês acham que isso não ajuda a posicionar o time de retornador? Ajuda pra caramba, cara. Essa informação pode ser a diferença entre um retorno maior e um retorno menor. Ok? Nível de especialização. Coach, beleza, você falou dos dados básicos. Mas é só isso? Não, não é só isso. Então o que é, coach? O que é, quem vai dizer é você. Por quê? O nível de especialização do seu scouting vai ser, nessa equação que eu coloquei, muito simples, os dados básicos mais os teus objetivos. Se os teus objetivos forem X, o teu nível de especialização vai ser dados básicos mais X. É só isso. Não copie modelos que você viu na internet, não copie modelos dos outros times. Faça as suas próprias tabelas baseadas em seus objetivos, cara. Não se enganem, não se iludam com tabela linda, etc, etc. Eu dei alguns exemplos aqui. Por exemplo, meu time tem um forte jogo terrestre. Essa é a minha força. Meu time tem um puta do jogo terrestre. Então, talvez seja importante para mim adicionar no meu breakdown a taxa de sucesso que diferentes tipos de corridas tiveram contra aquela defesa. Talvez seja importante para mim fazer uma relação entre o ponto de ataque de determinadas corridas e a taxa de sucesso daquelas corridas. Talvez seja importante para mim. Mas só se esse for o meu objetivo. Vamos supor que eu tenho um ótimo pass rush e eu quero potencializar isso através do scout. Eu posso? Claro, você pode e você deve. Agora, que coisa seria importante? Por exemplo, eu sei que um pass rush se beneficia de uma jogada um pouco mais longa, porque a jogada um pouco mais longa, obviamente, demora um pouquinho mais. Então, talvez seria importante eu adicionar ao meu breakdown uma relação entre distância dos passes e down, distância, e rush, etc. Então, se eu souber quando o cara possivelmente, provavelmente, provavelmente tende a passar mais longo, talvez seja útil, inteligente, chamar a blitz naquele down. E é basicamente isso. É para isso que serve o scout. Tem um objetivo, eu vou atrás do meu dado e eu transformo esse dado numa ação. Essa ação é eu chamar uma blitz na hora. É só isso. Ai, Jesus, vamos lá. Checklist é o seguinte. Checklist basicamente é um questionário. É sim ou não, é isso ou aquilo, é basicamente isso. Você faz o seu checklist, eu vou dar alguns exemplos aqui, você pode copiar, você pode adaptar, etc, etc. Mas o objetivo do checklist é basicamente cobrir dados que são subjetivos, que eu não conseguiria quantificar, e completar a análise numérica. Dentro da avaliação técnico-física que eu falei lá no início, quem são meus adversários, como eu os avalio tecnicamente, quão disciplinados eles são, quão rápidos, fortes eles são, quão duráveis eles são, e a avaliação morfológica. Eles são altos, são baixos, têm braço longo, braço curto. É isso, quer dizer, não, vou já mostrar uma tabela que tem isso aí, ok? E os padrões seria, o coach Steve Belichick determina padrões como isso aqui. Ele chama de tip-off, você já deve ter ouvido essa palavra. Tip-off, ou cacuete, ou, sei lá, eu chamo de padrão, ok? Os padrões são ações inadvertidas, ou seja, o cara não sabe que ele está fazendo, mas essas ações me ajudam a predizer com sucesso determinada jogada. E aqui está a fala do livro dele. É isso aqui. Isso aqui é muito legal. Ele usa essa frase aqui que eu acho sensacional. Mesmo alguns dos melhores jogadores, mesmo alguns dos melhores jogadores, vou traduzir de uma maneira bem ampla, tá? Times ou jogadores podem e fazem inadvertidamente, vão ou fazem inadvertidamente se tornando vítimas do hábito. Eu traduzi de uma maneira porca, mas enfim. Inadvertidamente eles se tornam vítimas do hábito. O que é vítima do hábito? É isso aqui, ó. Eu vou já mostrar. Cadê? É isso aqui, a vítima do hábito. Isso aqui é um scout que eu fiz em 2010. Eu era um completo rookie. Eu não sabia nada de futebol americano, mas eu queria ajudar meu time a melhorar, basicamente. Não. Eu sou do time de fora. Eu sou do Cavaliers. Esses dois times aqui que eu estou jogando é o Warriors e o Mustangs, um time que nem existe mais. E eu queria ajudar meu time de alguma maneira. E eu comecei a analisar vídeo, hash mark, etc, até que eu encontrei isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é um padrão. Então, ao analisar vídeo, eu identifiquei o quê? Que quando o running back da direita alinhava próximo ao QB,
ele ia fazer pass block. Quando o running back da esquerda alinhava longe do QB, ele ia fazer uma rota de passe. Cara, é uma coisa tão besta. Não é besta isso, é muito simples. Mas ajuda uma defesa a jogar super tranquila. Porque se o linebacker bate o olho e sabe o alinhamento do backfield, isso já diz a jogada para ele. Se diz a jogada para ele, diz a jogada para mim. Eu posso chamar a jogada certa na hora certa. Claro, isso aqui é um exemplo de 2010. Futebol americano não é mais assim. Pelo menos no nível alto. Raramente você vai encontrar Galo, América fazendo um negócio desse. Porque os coaches falam, faça tudo da mesma forma, mesmo que seja coisa diferente. Não falam isso, coaches. Faça a mesma jogada, da mesma forma. Não dê dicas para o adversário. Não muda o alinhamento, não muda o alinhamento de pé. Enfim, esse tipo de coisa é feito para evitar essas bobagens. Receivers correndo rota e receivers bloqueando corrida. Nossa. O receiver correndo rota. Receiver bloqueando corrida. Só por curiosidade, o que vocês acham que esse receiver aqui está fazendo? Ok. Checklist. Checklist é o seguinte. Esqueçam isso aqui tudinho. Eu só frisei essas duas coisinhas aqui que eu achei muito, muito, muito legal. Isso aqui é um modelo, até do livro que eu vou mandar para vocês, esse livro aqui, Football Forms for Winning Coach. É um livro excelente. Isso aqui é um checklist. O cara está assistindo o jogo, ele vai preenchendo. Quando eles entram no ataque deles de goal line? Que momento eles colocam o ataque deles de goal line? Ah, mas coach, qualquer time entra na linha de 10. Não. Se o Ítalo quiser entrar na linha de 13, ele pode. Se eu quiser entrar só na linha de 5, eu posso. Se eu achar que goal line é só na linha de 3, eu também posso. Mas se eu entender isso enquanto defesa, eu posso chamar minha goal line defense, não posso? E chamar ela só quando precisa. Imagina que mismatch seria se eu chamasse a minha goal line defense num ataque que não está em goal line. Ok? E essa última parte aqui que é muito simples. Isso aqui é um checklist para pré-snap. Eles mudam o snap count. Eles chamam o primeiro HUD, segundo HUD. Eles vão uma chamada rápida. Tipo, vão na primeira palavra. Down, a bola sai. Acontece isso no jogo. Eles usam uma chamada longa que chama de hard count para tentar forçar um offside. Eles fazem audible. Eles fazem uma contagem não ritmo, ou seja, a silent count, por exemplo, contagem silenciosa. Esse tipo de coisa. Essas informações aqui não são exatamente quantificáveis, mas são úteis de ter, ainda mais para quem é DL. Para quem é DL, saber isso aqui, e se isso for uma informação importante, quer dizer, se isso for uma informação muito clara, a DL provavelmente vai performar de uma maneira bem melhor. Porque ela vai começar a se antecipar. Padrões comuns, isso aqui é o que o coach estava falando. Isso aqui são os padrões mais comuns que existem. Padrão de atrelamento, que é o que mais existe no Brasil. Atrelar a formação com jogada. Eu só executo tal jogada a partir de tal formação. Tem time que só passa, até pouco tempo só passava em split, lá em Manaus, por exemplo, só passava em split backs. Colocava os dois running backs aqui atrás, todo mundo sabia que era passe, etc, etc. Eu acredito que isso ainda existe em alguns níveis de futebol americano no Brasil, então é um negócio para ficar de olho também. Atrelamento de jogador-jogada. Quando o running back entra em campo, se ele correr com a bola, só é corrida aberta. Se ele correr com a bola, só corrida fechada, só corrida interna. Esse tipo de coisa. Tem running back que só entra em campo fazer screen. Enfim, acontece isso muito. E acontece isso em time top. Eu só não vou falar que time top me falou isso ano passado. Porque senão, né? Eu não sou da DFA, mas vocês são, cara. Então, de movimento. Shifts, motions, shifts. O que isso quer dizer? Se tal time, toda vez que usa o motion para tal lado, corre tal jogada, se isso for um padrão frequente, você deve anotar isso e usar no seu game plan. Se um safety fica cheatando, como é que eu posso traduzir isso? Cheat é quando o cara vem lá de trás e fica, tá ligado? Fica próximo da linha defensiva e volta, enfim, fica tentando induzir alguma coisa, ou fica tentando ir próximo da linha defensiva. Se ele faz isso e nunca entra em blitz, meu quarterback talvez possa ter, sei lá, talvez um quick snap, por exemplo, e chamar uma jogada na costa dele, por exemplo. Esse tipo de coisa pode existir. Padrão de movimento, padrão de espaçamento, split de formações, aquilo que eu acabei de mostrar. Shell defensivo, às vezes os times mostram a cobertura deles através do shell. Isso em níveis mais baixos é muito comum, em níveis de BFA é muito difícil de acontecer, porque os disguises são muito mais comuns hoje em dia.
De play calling, isso aqui acontece demais. Sucesso de repetição. Quando uma jogada dá certo, o cara tende a chamar aquela jogada ou no próximo snap ou daqui a pouco. Se você nota isso, anota e usa. Alternância corrida-passe. Toda vez que uma corrida é bem sucedida, o cara chama um passe. Toda vez que um passe é bem sucedido, o cara chama uma corrida. Isso pode acontecer. Se isso acontece, anota. Alternância de lado. Tá na hash da esquerda, corre para a direita. Tá na hash da esquerda, a direita corre para a esquerda. Esse tipo de coisa pode acontecer também. Isso pode acontecer nos níveis mais altos, cara. E olha que eu estou fazendo um trabalho de analisar a tendência de time da BFA. Isso tem acontecido com alguma frequência em alguns times dos melhores. Então, cara, fica atento nisso aí. Cacuetes, aquilo que o título estava falando. Stance, alinhamento, pé, mão. Isso aí faz muita diferença. Tempo, isso aqui a gente só consegue identificar esse negócio localmente. O que é isso aqui de tempo? É um negócio que eu estava conversando com... Eu esqueci com o que eu estava conversando isso aí. Mas se você tiver a oportunidade de fazer scout local, é muito melhor porque você consegue enxergar sinais, você consegue enxergar como eles fazem substituições e você consegue enxergar se existe isso aqui, que é um cacuete de tempo de huddle. Em geral, pelo menos nas ligas menores, isso eu já vi em alguns times da BFA, mas ligas menores com certeza, o tempo de huddle geralmente diz se aquela jogada é passe ou corrida. Uma jogada de passe, em geral, demora um pouquinho mais de tempo para ser passada do QB para os jogadores. Isso parece um negócio muito besta, mas se vocês começarem a assistir jogos fazendo scout com o cronômetro na mão, vocês vão perceber coisas que vocês talvez não percebessem antes. Fase 4, garimpo. Isso aqui é muito tranquilo. Vi minhas informações, vou selecionar aquilo que eu quero de mais importante. Então, basicamente, eu avalio aquilo que é técnico e físico, eu seleciono meus padrões e eu identifico tendências. Isso aqui é basicamente um tipo de avaliação técnica física que eu faço, unido com os padrões. Vocês viram que não é nível huddle, mas é o nível que eu faço. É minha tabelinha de Excel que eu não largo por nada. Então, basicamente, o que eu faço aqui? Eu tenho a posição, eu não tirei o nome, tá? Para não... Vai que... eu tenho a posição do cara, eu tenho o número do cara, eu tenho se ele é hook ou não, isso aqui é importante para mim. Pode não ser importante para vocês, mas para mim é importante. Se ele é calor ou não. A parte morfológica dele tem alguma coisa que difere, tem alguma coisa que eu posso... Tem alguma coisa que é importante para mim? Então, por exemplo, aqui eu coloquei aqui 2 obesos na ADL, e eu coloquei que eles são pouco móveis, enfim, esse tipo de coisa a gente usa de determinadas formas. Aqui eu coloquei que tem um linebacker, ele é titular e ele é baixinho, então isso aqui é importante para mim em algumas coisas. Alguns tipos de passe eu consigo conectar melhor contra linebackers de baixo do que contra linebackers altos. Enfim, qualquer um, eu não, né? Qualquer um consegue fazer isso. Uma equipe inteira? Uma defesa inteira. Uma defesa inteira. Nesse caso é uma defesa inteira, mas você atribuiu predicativos para cada um. Sim. Cada um deles. Padrão, isso aqui são os padrões que eu encontrei que eu acho úteis para mim. Então, por exemplo, o cornerback número 22, eu coloquei que ele é baixinho, ele é muito veloz, ele tem uma boa impulsão apesar da altura. Eu sei disso porque ele foi desafiado em determinado momento. E ele é forte contra a corrida. Mas eu coloquei esse padrão aqui dele. O que é esse padrão? Que toda vez que ele está nesse cushion, de 5 a 7 jardas, ele em geral, quer dizer, ele toda vez está numa cover to zone. Então isso era importante para mim porque, obviamente, eu chamava um cover to beat e isso é muito mais tranquilo de encaixar do que quando eu não sei que padrão a defesa está usando. Aqui são as observações. Isso aqui é um negócio que eu coloco, vocês podem não colocar, mas é o seguinte. Eu identifiquei um padrão, logo na sequência eu coloco uma pergunta para mim mesmo na hora de eu fazer o game plan. Então, esse aqui eu não coloquei, mas aqui ó, o cornerback número 35, ele é um péssimo press CB, então ele tem a técnica de press muito ruim, ele perdeu vários wide receivers no release, na primeira passada, perdeu 4 aqui, eu coloquei inclusive, e eu coloquei a observação, alvo na red zone, checar a red, é uma jogada que a gente tem, alvo na red zone, porque geralmente ele entrava em press na red zone, e ele perdia press na red zone, então isso aqui passou a ser um padrão importante para mim. Então, eu peguei essa informação aqui, joguei no meu play call sheet, coloquei uma asterisco e comecei a chamar jogadas. Foi isso. Tendências. O que são tendências? Tendências, eu usei esse artigo aqui do XNO Labs. Quem não for assinante, eu recomendo que assine, porque é uma plataforma espetacular de aprendizado. Várias pessoas daqui que eu já conversei assinam isso aí, não é muito caro, enfim, você aprende muita coisa. Uma dessas coisas que eu aprendi foi isso aqui, como os coaches de lá definem tendências.
O Steve Belichick define 75%. O que é isso? Quer dizer o seguinte, se eu tiver 75% ou mais, isso é uma tendência. Quando eu estou analisando, no máximo, 2 fatores. Okay? Então, por exemplo, por aquilo que a gente está definindo como tendência, que é 70%, que é o que eu acredito que eles também batem nessa tecla, baseado naquele artigo. Então, isso aqui, por exemplo, seria uma tendência. 78% de corrida em segunda para curta seria uma tendência, no caso da análise desse time aqui. Só para quem estiver perguntando, o que é segunda para curta? Eu deixei aqui embaixo, tá? Não que seja isso aqui é o que eu entendo como segunda para curta. Se você quiser entender short yardage como de 1 a 4 jardas, cara, faça, não tem problema. Esse é o meu modelo, você pode... Esse aqui é o meu modelo, não. Esse é um modelo que eu encontrei que eu achei justo. Ok? O começo, coach, por onde eu começo? Tendência é um negócio muito chato, tem que cruzar um monte de dados. Como é que começa? Beleza, você começa do básico. Corrida passe. Bem básico. Eu tenho 2 variáveis, corrida passe. Ele corre 72%, 37% ele corre. E 62% ele passa. Beleza. Isso é uma tendência dentro daquele nosso padrão? Não, não é nosso padrão. Mas isso aqui é a primeira quebra das tendências. E se eu quiser deixar isso um pouco... Deixa eu só acabar essa linha aqui. E se eu quiser deixar um pouquinho mais complexo, eu posso adicionar uma outra variável. Que variável é essa? Down. Ok? Então, eu tenho corrida passe, mas eu tenho um down. Então, começa a ficar... É isso? Fala. Tá, vai. 2. Entendi. Não, claro. Isso que o coach falou, coach, eu não quero falar mochila não. Coach Vitor. Não vou falar. Eu não gosto de chamar mochila. O coach Vitor falou, é um negócio muito importante. Antes de começar a fazer breakdown, esse tipo de coisa, é bom que você entenda, ou que você defina quais são os parâmetros do seu checkdown, por exemplo, do seu breakdown. Eu costumo definir scramble como passe. Porque era a intenção do passe. Se o cara correu 90 jardas numa jogada que era passe, para mim continua sendo passe. Só que eu vou fazer um asteriscozinho lá, scramble. Sim. Exatamente. Não. O seu padrão, como você está falando. Porque se vocês vão pegar de estatística oficial, Exato. mesmo que fosse um scramble, vai Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Se você vai pegar lá na NFL, você vai ver que o Russell Wilson tem uma porrada de jardas corridas. Agora, se você for puxar alguma estatística que exista de jogadas desenhadas de corrida para o Russell Wilson, você vai ver que é muito menor. Porque a maioria das corridas dele são o quê? Scramble. Passe que der errado. Se vocês assistem jogos do Seahawks, você sabe o que eu estou falando, né? Eu não sou não sou torcedor, mas eu sei que... eu já assisti muitos jogos do Seahawks, eu sei que é assim. Então, isso que o coach Vitor está falando é muito importante. Eu avalio como intenção. Se você quiser avaliar um scramble como uma corrida, não recomendo, mas faça. É só isso. Ok. Corrida passe, 2 variáveis. Quero aumentar, coloquei um down. 3 variáveis. Posso deixar um pouco mais específico? É isso aí, coach. Posso colocar down e distância. Então, agora eu tenho down e distância e eu tenho corrida passe. Eu tenho 6 variáveis. Eu deixei a minha análise um pouco mais refinada. Coach, como eu sei se eu preciso isso? Eu vou já falar como você sabe se você precisa isso. Isso aqui seria a 4ª fase, por exemplo, que eu adicionei mais uma variável. Aqui eu tinha down e distância, aqui eu tinha corrida passe e agora eu tenho as zonas de campo. Essas zonas aqui são as que o coach Renner define como essas zonas aqui. A zona 1 ele coloca da zona de 0 a 20, a zona 2 ele coloca de 21 a 39, a zona 3 de 40 a 40, ou seja, de 40 do ataque a 40 da defesa, e assim sucessivamente. Ok? Beleza, fase 5. A gente chegou até aqui com self-scouting, dentro para fora,
objetivos, o que tem dentro do meu time que é bom e que é ruim, coleta de dados, garimpo, materialização é a nossa fase agora. Scout Report, ok? Eu gosto muito desse acrônimo, chama KISS, Keep It Simple Stupid. Mantenha isso simples, estúpido. Mas eu gosto ainda mais dessa adaptação que eu vi aqui, que é quando você tira a vírgula, bota o estúpido para frente. Mantenha isso estupidamente simples. Galera, a gente não está lidando com jogadores de NFL nem college. A gente precisa manter de uma maneira mais simples possível. Embora Scouting seja um negócio cheio de número, estatística e planilha e etc, 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 o que tem que chegar para o jogador é simples. Você não vai pegar isso aqui e vai mandar no WhatsApp para o seu jogador, cara. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? Porque você vai estar perdendo tempo e porque você vai estar provavelmente colocando no jogador informação demais do que, muito mais informação do que ele poderia suportar ou de que ele conseguiria transformar em uma ação, que é o que a gente quer. Tudo que a gente quer disso aqui, tudo aqui, cara, é transformar informações em ações. É isso. Scout é transformar informações em ações. Preparação do Scout Report. Eu vou colocar alguns exemplos daqui a pouco. Exemplos dos mais bizarros aos mais legais. Para mostrar como eles podem ser úteis, de uma maneira geral. O que é que precisa ter no Scout Report? Isso aqui é a minha sugestão. Essa parte aqui é a parte que eu mais gosto. Isso aqui todo mundo acho que basicamente já faz, que é quais são os principais jogadores, se você puder fazer o AIT, que é tipo, fazer aquilo que eu fiz lá, analisar jogador por jogador, faça, se você tiver tempo, se não tiver, diz só quais são os principais jogadores. Esqueletos, quais são os fronts, quais são as formações que o ataque usa, quais são os fronts que a defesa usa. Esses são os esqueletos. Jogadas básicas, quais são os principais? Deixa eu só terminar aqui. Jogadas especiais, existe trick play, existe um desguize especial na defesa. Se tiver, diagrama aí se coloca. Se isso for importante para você. Tendências e padrões, aquilo que a gente já viu agora há pouco. Beleza. Game plan. Game plan, isso aqui eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo de Scout Report que engloba Game plan. Eu, por coincidência, também faço isso. Mas se você quiser separar Scout Report de Game plan, faça. Mas eu geralmente coloco o Scout Report junto com o Game plan, porque eu entendo que as informações precisam virar ação. E o Game plan é basicamente um plano de ação, não é isso? Então, eu entendo assim. E a parte que eu mais acho legal disso aqui tudo é uma parte que eu não entendia até eu começar a ler o livro do coach Bill Hanna, que é isso aqui. Análise geral do adversário. Eu não sei se vocês vão levar isso para a vida de vocês, mas eu levo para mim, eu vou começar a levar para mim esse ano, que é o seguinte, que é a teoria do reequilíbrio. É um negócio muito legal. Ele coloca assim, ó, time tal contra time tal, e esse é o plano de jogo dele. O plano de jogo que é junto com o Scout Report. Aí coloca overview, ou seja, ó, uma análise geral do time e de como eles vão enfrentar o time. E a parada que ele coloca é o seguinte, se você é um time fraco, vai enfrentar o time forte, nessa área do teu relatório você precisa focar nos pontos fracos do cara. E meio que não é ignorar, mas menosprezar os pontos fortes. Por que isso? Para você reequilibrar o nível de concentração e de motivação do seu time. Da mesma maneira, se você for o oposto, se você for um time forte, vai enfrentar um time fraco e esse é teu plano de jogo, o que ele sugere lá é o seguinte, potencializa ou deixa muito claro quais são os pontos fortes do time fraco e ignora os pontos fortes. Se você for um time forte e vai enfrentar um time fraco, deixa muito claro quais são os pontos fortes do time fraco e ignora os pontos fracos. Para que isso? É para você reequilibrar o nível de concentração do teu jogador. Porque quando o teu jogador, a partir desse overview, tudo que o teu jogador lê vai partir daquela lente, da lente do reequilíbrio. Então o cara não vai ler aquilo de salto alto, nem vai ler aquilo achando, pô, por que eu vou ler essa merda aqui? A gente vai perder mesmo. Então, eu achei esse negócio muito legal. Mas eu achei muito legal porque você começa a mudar a mentalidade do teu jogador no primeiro parágrafo do plano de jogo. Então, se vocês quiserem usar isso, usem. Eu achei muito legal. É só uma ideia que eu aprendi. Isso aqui eu perguntei lá no nosso WhatsApp, meus treinadores, como eles apresentam o Scout Report para os jogadores. E essa parte aqui eu achei muito legal, porque a maioria ela usa mais de uma forma. Isso eu acho muito legal. Porque eu realmente acho que você precisa entregar algo físico e traduzir isso numa linguagem oral.
de uma apresentação, ou num vídeo, ou de alguma outra maneira. Porque dessa maneira você meio que tenta cobrir os tipos de aprendizado de cada um dos seus jogadores. Nem todo mundo aprende visualmente, nem todo mundo aprende lendo, nem todo mundo aprende fazendo. Então, se você tenta... Fazer, a gente vai fazer, que a gente vai fazer daqui a pouco, que é a penúltima fase. Mas ver vídeo e ler talvez seja boas maneiras. O Coach Copy usa uma maneira que eu acho sensacional, que é ele faz os jogadores dele copiar o plano de jogo. Quer dizer, o playbook. Eu não sei se ele faz isso com o plano de jogo, mas eu acho muito legal. Ele apresenta o playbook, ele dá uma folha em branco de papel pro cara, ele faz o cara copiar o playbook. Quem foi o coach que falou para mim que fez isso? Foi você, né? Fala um pouquinho do seu exemplo que você falou para mim ontem. Então, pois é, escrever e copiar é uma maneira muito inteligente de você conseguir avaliar aquilo que está sendo adquirido pelo seu atleta ou não. Esse aqui é um exemplo de Scout Report muito, muito estranho, mas que eu achei muito legal e que eu fazia isso bem no começo. Que é um Scout Report baseado em print, cara. É basicamente isso. Eles colocam, defesa dos caras contra empty, defesa dos caras contra uma formação um pouco mais fechada, defesa dos caras contra um pro, enfim. E eles só botam fotos, basicamente, prints. Esses prints depois eles explicam. Essa é uma maneira visual de você apresentar o teu Scout Report. É válida. É PowerPoint, basicamente. Ele manda. Eu até cheguei a mandar e-mail para ele me respondeu. E ele falou que na época, isso aí é meio antigo, ele só mandava para os caras tipo, ele não se preocupava em apresentar. Hoje em dia ele falou que ele pensa diferente. Hoje em dia tem outras maneiras, mas tipo, isso aqui é uma maneira de começar a fazer se você não faz, por exemplo. Isso aqui é um outro tipo de Scout Reports muito básico. Esse aqui inclui plano de jogo e tem uma coisa muito, muito legal, que eu gosto de quando o cara apresenta uma coisa simples. Esse aqui é o plano de jogo do cara. Se nós tivermos em 2-2, eles vão jogar em cover 2. Se nós tivermos em 3-1, eles vão jogar em cover 3. Se eles blitarem o linebacker, normalmente eles vão estar em cobertura por zona. Enfim, são três coisas, três frases, que para quem é do ataque, tipo, vai basicamente dizer o jogo. O jogo é esse. O jogo é esse. Se a gente jogar isso aqui, os caras vão estar isso aqui. É fácil chegar no nível desse, de precisão. Isso aqui provavelmente é high school bem baixo. Mas, se eu tiver uma tendência muito forte, por exemplo, não custa nada colocar uma frase só no gameplay, ao invés de colocar um gráfico. Às vezes uma frase é suficiente para dizer o que o jogador tem que fazer. Então, isso aqui pode ser uma coisa que parece ser enfim, difícil de fazer, porque é realmente difícil encontrar uma tendência tão forte quanto ele encontrou aqui para colocar. Mas, o foco aqui é na simplicidade. Ele transformou aquela quantidade de números enormes em 3 frases, e esse é o plano de jogo do time dele. Quer dizer, do passing game dele. Fase número 6, estamos acabando. Realização das informações. Plano de jogo, eu não vou entrar nesse mérito, porque seria uma outra palestra, enfim, a gente sairia daqui 10 horas da noite, mas enfim, o plano de jogo é basicamente como você vai utilizar as informações que você acabou de garimpar. Então você vai dizer que, encontrei essa tal tendência, então você vai dizer para o seu jogador que essa é uma tendência forte, então se eles fizerem isso aqui, você vai fazer aquilo lá. É basicamente isso. Não tem muito diferente disso aí. Play call sheet, isso aqui é um negócio que eu gosto de fazer, não sei como vocês fazem, mas depois de fazer o play call sheet, eu imprimo e começo a colocar asterisco. Lembra daquele negócio que eu botei lá, se o cara tivesse no alinhamento tal, fazia tal coisa? Era o asterisco. Então, a minha play call sheet é como todo mundo faz, tipo, segunda para curso, segunda para média, segunda para longa, etc, etc, jogada. Mas eu colocava asterisco para lembrar que o meu scout encontrou uma informação que eu preciso utilizar no jogo. Isso é um negócio que eu esqueci de fazer quando eu era segundo anista, sei lá, primeiro ano de coach. Eu via coisa no scout e na hora do jogo eu simplesmente esquecia de usar. Então, eu gosto de fazer asterisco na play call sheet. Planejamento de treino.
Isso aqui é só um modelo, não vou entrar muito nisso, mas é o seguinte. Para você planejar o treino, você tem que ter algumas informações, como por exemplo, o número de snaps. Quantos snaps eu vou ter no meu treino? Tem esse número? Show. O que o coach Steve Belichick recomenda é o seguinte. Você vai planejar o seu treino. Isso aqui eu estou falando de treino de semana pré-jogo, tá? Só para deixar tudo bem claro. Semana de pré-jogo, walkthrough, enfim, esse tipo de coisa. Eu não estou falando de treino normal. Isso. Scout offense, scout defense, enfim. O que ele recomenda é o seguinte. Você pega o número de snaps que você vai ter e você divide de acordo com o que você viu no scout. Exemplo muito simples. Se você viu que o cara usa tal formação durante 70% do tempo, 70% do teu período de treino, a defesa precisa enfrentar aquela formação. É só isso. Então, se o ataque corre para a direita 85% do tempo, a defesa precisa enfrentar corridas para a direita durante 75% do tempo de treino. É basicamente isso. Tá nós. Isso aqui é um negócio que eu estava conversando com o coach Barandas. Isso aqui é um negócio que eu nunca tinha pensado na minha vida e ele falou que é muito simples, que é muito comum nos Estados Unidos. Eu não tinha pensado nisso. Para você treinar o seu plano de jogo, o seu scouting, você precisa de um scout team. Todo mundo sabe o que é isso? Beleza. Scout team é basicamente o time que você vai simular a defesa, o ataque ou o time especial do adversário. Só que a maneira como você trata o scout team pode fazer a diferença na execução deles. Porque se você trata eles de uma maneira, vocês são só os reservas que vão imitar as jogadas do meu adversário essa semana, você talvez perca a execução. E quando você perde a execução, talvez o estímulo para o seu ataque titular mude. Talvez esse estímulo seja um pouco mais fraco. Talvez esse estímulo seja diferente. E talvez você não consiga instalar as coisas que você gostaria de instalar. Então, o que eu estava conversando com o coach Barandas? Lá nos Estados Unidos eles fazem isso aqui, ó. Por exemplo, o Scout Team Player of the Week. Então, é o jogador de Scout da semana. O cara que jogou no time de Scout, que desempenhou da melhor maneira possível. Isso aqui é uma coisa bem boba, mas é uma coisa que valoriza quem joga no teu time de Scout. Então, se você tem um time de Scout motivado a executar de maneira correta e numa boa intensidade, intensidade que eu estou falando de walkthrough, tá? Estou falando intensidade de walkthrough. Na hora do treino, talvez a tua aplicação do teu plano de jogo possa ser um pouco mais efetiva. Play card, isso aqui é muito importante porque isso aqui otimiza o tempo de treino. Você precisa ter as principais jogadas do adversário à mão. Você não pode ter uma prancheta e começar a desenhar, porque isso vai tirar snaps do seu treino. Quanto mais snaps você conseguir ter para o seu scout team treinar o seu ataque titular, para o seu scout defense treinar o seu ataque titular, ou para o seu scout offense treinar a sua defesa titular, melhor. Então faça play cards. Play cards é basicamente imprimir a jogada de uma maneira grande que você consiga mostrar, galera, a gente vai fazer, scout team, a gente vai fazer isso aqui, só isso. Todo mundo entendeu? Show isso. Tira as dúvidas e executa. Basicamente isso. Não fique nessa de desenhar ou de falar na hora, não, a gente faz isso aqui, a gente faz aquilo lá, não. Vá para o treino com as suas play cards pronta para você economizar tempo de treino. Max Apps. Temporização. Acho que isso aqui é muito óbvio, mas tudo que é óbvio eu gosto de falar um pouco mais. Tudo isso que está sendo treinado agora tem que ser walkthrough. Temporização baixa. Para que você consiga enxergar erros de execução, para que você consiga enxergar erros de movimentação, para que você consiga enxergar erros de técnica. Então, eu falo isso aqui, cara, porque eu vejo... Eu sou de Manaus, né? Tipo, eu falo isso aqui porque eu vejo em Manaus os caras na semana pré-treino treinando... Não treina nada, cara. Porque o coach não consegue enxergar, o treino não é filmado. Cara, você está instalando o quê? Onde? Você está instalando nada em lugar nenhum. Nível de especialização, essa é a resposta para a pergunta que eu fiz agora, que eu deixei agora há pouco. Coach, até onde eu preciso chegar no meu Scout Report? Até onde o teu tempo permitir, filho. Se você é um cara que trabalha, estuda, tem família, etc, 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 mantenha o teu Scout Report a um nível que você consiga atingir. Não viaje nas estatísticas, porque isso é muito, muito legal, cara, mas isso toma um tempo desgraçado. Okay? Lembra, o Scout Report precisa ser feito no início da semana. Se você não tiver nos 2 primeiros dias da tua semana
que você tiver o vídeo do adversário, supondo que o teu adversário tenha jogado no final de semana, de uma maneira rápida, isso vai atrasar muito o Scout Report, se ele for longo. Então, tenta manter de uma maneira mais simples e prática, ok? E a última fase, para finalizar, a fase do stocking. Isso aqui é um negócio muito legal, eu não conhecia de verdade, eu só conheci isso aqui há um mês, e é uma ideia muito legal. O que é essa ideia? É isso aqui, ó. Coach Bill Belichick fala sobre isso aqui. Ou seja, na hora do stocking, é a primeira vez que você pode realmente conseguir avaliar o seu oponente meio que contra aquilo que você já conhece, ou seja, o seu próprio time. O que é o stocking? O stocking acabou o jogo, tipo, eu fiz scout para jogar contra o coach, esqueci o nome, Eduardo. Eu fiz scout para jogar contra o time do coach Eduardo, o Caraguá, né? O Caraguá, Ghost Ship. Acabou o jogo contra ele, o que eu geralmente faço, e o que eu aprendi a fazer acabou o jogo, eu vou reavaliar o scout que eu fiz contra ele, por dois motivos. O primeiro motivo eu vou entender se meu scout está chegando onde eu quero que chegue. Segundo motivo, e mais importante, eu vou entender como o coach Eduardo Frois vê, enxerga e se preparou para o meu time. Esse tipo de informação vai ser útil lá na frente. Por isso que chama stocking. Porque a maneira como os coaches adversários se preparam para você, talvez seja diferente da maneira como você mesmo se vê. Talvez você identifique que o seu time tem um ponto forte X, mas talvez o adversário enxergue outra coisa. Talvez o adversário enxergue mais coisa ou menos coisa. Isso pode te ajudar na próxima vez que você enfrenta esse adversário, que você esteja melhor preparado. Então é basicamente isso que é o stocking. Aqui ele fala uma outra frase que é o seguinte: ao usar os mesmos padrões de scouting para o oponente no seu jogo, que você usou em jogos que você já observou ele anteriormente ao seu jogo, você pode ter uma ótima ideia, uma boa ideia da quantidade de preparação especial que foi feita para esse jogo. Então, você avaliando aquilo que o adversário enxerga de você, você pode ter uma noção de quão bem, não é nem quão bem, mas como ele se preparou para o jogo que vocês acabaram de realizar. É basicamente enxergar o seu time através de outros olhos, outras lentes. É basicamente isso que é o stocking, ok? Então, só relembrando, bem rapidamente, dentro para fora, objetivos, coleto meus dados, sejam eles quais forem, e eles têm que estar alinhados com os meus objetivos. Garimpo, só aquilo que é importante. Materializo, boto no papel, no PDF, no PowerPoint, na folha de caderno. Realizo, levo para o campo, treino. Stocking, reavalio aquilo que eu acabei de fazer. E essa roda precisa seguir girando se você quer melhorar o seu time no longo prazo. Só para esses últimos, você falou, o 7 Stocking. é uma autoavaliação vista pelo lugar do outro? É uma autoavaliação do teu plano de jogo e do teu scouting. É uma autoavaliação vista pelo olhar do outro. Isso. Porque você vai analisar o jogo e você vai ver, eu tenho essa fraqueza, o adversário atacou essa fraqueza, etc, etc, etc. Daqui a pouco a gente pode sentar e eu posso conversar contigo. Conclusão, acabou. Scouting é processo, não é um evento, não é estatística, é um processo inteiro. Invista tempo, dinheiro e conhecimento. Lembra, tudo isso que eu falei, por exemplo, a parte de análise técnico-físico, você só vai conseguir analisar se o adversário tem um ângulo ruim se você souber o que é ângulo. Então, invista em conhecimento, invista em aprender sobre futebol americano. Porque quanto mais você souber, melhor você vai conseguir avaliar subjetivamente o seu adversário. Cara, isso aqui é... Fomente a troca de filmes de qualidade entre os treinadores da sua região. Essa frase acho que fala por si só, cara. Eu já conversei com vários coaches aqui. Coach, você tem acesso ao vídeo do seu adversário? O vídeo é bom? Em quanto tempo você tem acesso a esse vídeo? E eu só vi coisas ótimas. Ao contrário. Ok? Então, mas eu recebi... Mas, tipo, o coach... Cadê ele? É você. O coach Armando falou um negócio que eu acho que é a verdade, cara. Tipo, ele falou que em determinada situação ele queria um filme e não teve esse filme. Mas ele continua mandando o filme dele periodicamente no horário certo. Porque ele está criando essa cultura na região dele. Então,
Isso tem que partir de quem entende que isso é importante. Se você entende que analisar filme é importante, começa, cara. Ah, mas meu adversário não faz a mesma coisa. Cara, começa, uma hora a ficha dele vai cair, cara. Que se ele não tá mandando filme, não é só o teu jogo que não tá evoluindo, porque o jogo dele não vai evoluir também no longo prazo. Então, fomente essa cultura de trocar filme. Isso no começo do livro, aliás, na introdução do coach na introdução do livro do coach Belichick, ele fala sobre isso, que no início eles tinham que ir à cidade fazer scout, não tinha troca de filme. Quando começou a troca de filme, era um negócio maluco, porque ele ia de bicicleta atrás de filme, e o cara vinha de bicicleta na casa dele deixar o filme. Tipo, eles começaram a trocar filme, e o futebol americano lá evoluiu, não evoluiu? Vocês acham que a tática da década de 70 não é menos refinada do que é hoje? Por que será que isso evoluiu? Análise. Peça ajuda a coordenador de posição, jogadores na fase de coleta. Cara, a fase de coleta é a fase mais maçante. Se você é head coach e quiser fazer isso sozinho, boa sorte. O fim relativiza os meios. Novamente, eu não tenho Hudl, eu não tenho, sei lá, eu não tenho nem Excel, cara, eu só tenho uma folha de caderno. Cara, se o teu fim é o mesmo que o meu, você, com qualquer meio, consegue chegar lá. Ok? Fala. Como assim? Se eu tenho alguém... Durante o jogo eu tenho muito problema de validar, eu tenho um assistente que faz isso comigo. Agora, de recolher informações durante o jogo, eu tenho muita dificuldade, cara. Porque eu gostaria de ter um cara na press box me passando se as coisas que a gente planejou tá dando... Se as coisas estão... O que está acontecendo no jogo? Que fronts estão sendo montados? Se está tendo alguma tendência de hash para hash? Só que eu não tenho... Tipo, quem tem isso aqui no Brasil? Alguém tem alguém que trabalha na press box? Cara, meu sonho. Tenho inveja de você. Tenho muita inveja. Funciona? Entendi. Mas enfim, coach. Eu tenho um cara do meu lado que ele fica meio que com checklist daquilo que a gente planejou e se aquilo está saindo do jeito que a gente esperava ou não. Então, tipo, tem o plano A, isso aqui, ó, se isso aqui não rodar, plano B, isso aqui não rodar, aí analisar no halftime. Aí no halftime a gente tenta ajustar isso aí. Enfim, isso é um cara que eu tenho do meu lado, mas para ver aquilo que eu já planejei. Para recolher informações novas durante o jogo, eu gostaria de ter alguém lá no alto para passar isso para mim, ou por fone, ou depois, ou no intervalo mesmo que fosse. Eu não tenho isso. Se você tiver gente para fazer isso, cara, é excelente. É muito bom. Eu posso até te ajudar de uma maneira. A formular um formulário que seja prático, porque jogo e que não seja estatística, que nem o coach Vitor falou. Galera, a bibliografia é essa aqui. O slide vai estar sendo mandado para vocês no final da palestra. Esses são os meus contatos, meu WhatsApp. Quem quiser me encher o saco é isso aqui. Quem quiser anotar, anota. headcoachbrasil@gmail.com. Headcoach Brasil é o meu site. Me procurem se vocês quiserem tirar mais dúvidas. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Falou.